Hanlu, soube que tem diploma universitário. E é intelectual também. Como pode crer em Deus? Honestamente, sinto pena de você. Você é tão jovem e tem toda a glória, riqueza e fama do mundo esperando por você. Por que você escolheu acreditar em Deus? Se não fosse por isso, não estaria aqui sofrendo. Como ser humano, deveria ser mais realista. Não acredite em conceitos tão vagos. Por que não acredita no Partido Comunista? Na China é o partido que governa. Quem tem esse poder é o mestre e Deus. Somente os que seguirem e apoiarem o partido terão profissão e ficarão vivos. Não é a realidade? Insiste em acreditar em Deus numa nação controlada pelo Partido Comunista? Não é ser contra o Partido Comunista Chinês? O partido é ateísta. Ele não aceita o teísmo. Se você crê em Deus e o segue numa China governada pelo ateísmo, como espera que o partido a deixe viver? Não entende o que isso pode significar. Os crentes em Deus não possuem conhecimento científico e nem acreditam na ciência. Você é intelectual. Como crê nele? O que está escrito nos livros? Não existe Deus no mundo. Nossa Internacional diz: nunca houve um Salvador no mundo. Frequentou o meio acadêmico por tantos anos, como ainda crê e segue a Deus? Teve alguma formação especial? Deveria ter seguido as formalidades e não desistido por crer em Deus. Eu não tenho razão em tudo que disse? Delegado Hu, não entendo por que me pede para seguir o Partido Comunista. Está dizendo que seguir o Partido Comunista traz felicidade? Que é o caminho correto da vida? Eu escolhi crer em Deus, porque vi a escuridão e a maldade do mundo. Almejei a luz e queria ser salva por Deus. Quando li as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi que elas são a salvação da humanidade. Vi com clareza em meu coração que a aparição e a obra de Deus é para salvar o homem da corrupção e da escravidão do pecado. Foi a palavra de Deus Todo-Poderoso que me deu fé verdadeira e direção para seguir o caminho correto da vida. Então aceitei a obra de Deus. Crer nele me ajudou a entender a verdade e ver através de muitas coisas. A humanidade hoje defende o mal, a mentira, a violência e se delicia com o prazer do pecado. As pessoas se envolvem em intrigas, lutas por poder e conflitos internos. Quando Deus vem encarnado e traz a verdade para salvar a humanidade, é rejeitado, combatido e condenado. A Bíblia diz que ocorrerá uma catástrofe nos últimos dias. E por qual motivo? Qual é o pano de fundo dessa catástrofe? É porque a corrupção humana é tão profunda em sua resistência e rejeição a Deus, a ponto de beirar o desespero, que Deus lançará a catástrofe para punir e destruir essa humanidade ruim e corrupta, que é sua inimiga. Quando a catástrofe chegar, representará a ira de Deus, o desastre da aniquilação, a retribuição pela resistência do homem a ele. A justiça e santidade de Deus se manifestarão na grande catástrofe. Escolhi crer em Deus e segui-lo, e isso não é errado. É o caminho correto da vida. O único jeito da humanidade ser salva por Deus. Hanlu, o Partido Comunista prende e persegue cristãos há muito tempo e se opõe a Deus desde que subiu ao poder. É um fato. Não posso negar. Você diz que Deus aparece e expressa a verdade para salvar a humanidade. Mas não creio que ele possa mesmo salvar a humanidade e trazer a ela um bom destino. Acho impossível. Quando o Partido Comunista os vê testemunhando a verdade de Deus Todo-Poderoso para salvar o homem,
O partido os reprime e prende. Ele acabará com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Se esse Deus que você crê é o verdadeiro Deus, por que ele não bane e destrói o Partido Comunista? Se Deus realmente demonstrar sua onipotência, destruindo o Partido Comunista e acabando com as forças repressoras, aí sim seria Deus. E eu acreditaria. Mas o que eu vejo são comunistas em carros de polícia prendendo muitos cristãos, como você. E seu Deus não salvando ninguém. Fica difícil para as pessoas acreditarem que o Deus em que você crê é o verdadeiro. E além do mais, você diz que Deus domina todas as coisas e está pronto para lançar uma catástrofe que destruirá e punirá essa humanidade corrupta que é sua inimiga. Isso é possível? Eu acho que não. Só acreditarei quando vir os fatos. Não posso acreditar apenas ouvindo o que você diz. Não consigo entender como acredita que a palavra de Deus será cumprida. Com base em que, afinal? Não acredito que no momento do desastre, o Deus que você crê irá salvá-la da morte. É difícil afirmar que Deus existe. E mesmo que exista, não iremos acreditar. Você morre e acabou. Onde ficam o céu e o inferno? O Partido Comunista só se preocupa com a realidade. Não ligamos se Deus depois irá nos punir ou nos destruir. Contanto que vivamos e aproveitemos o momento, está tudo bem. É só isso que importa. Você ousa dizer que iremos para o inferno por sermos contra Deus? Tem certeza de que entrará no reino dos céus? Hanlu, você afirma que Deus domina tudo. Como ele pode dominar tudo? Me diga. Você sabe quando a catástrofe irá acontecer? A soberania de Deus sobre tudo não pode ser mudada pela vontade do homem. Reconhecendo isso ou não, a criação de todas as coisas, por Deus e sua soberania, são fatos. Há milhares de anos, sabemos que a vontade dos céus não pode ser desafiada e reconhecemos que a ordenação de Deus é invencível. As pessoas sempre falam, tem um espírito tomando conta de você. O homem sugere, Deus dispõe. Não se pode mentir para os céus. As pessoas também falam que os céus me castiguem se eu quebrar minha promessa. Isso prova a existência e soberania de Deus. Além disso, em todo país e raça, independente do momento histórico, profetas previram a ocorrência de eventos futuros. E, surpreendentemente, muitas das profecias acabaram sendo cumpridas. Isso também prova a existência e soberania de Deus. Homens sábios acreditam na existência e soberania de Deus com base nesses fatos. Agora, há muitas pessoas que olham as cenas de grandes desastres e que gritam: o fim do mundo está chegando. O fim do mundo está próximo. O que isso significa? Agora que a catástrofe está perto de acontecer, muitos estão tendo premonições. Ninguém pode garantir que nenhuma catástrofe vá acontecer. Com relação a quando ela acontecerá, quem será destruído e quem sobreviverá, isso é pré-determinado por Deus. Também depende de escolha individual e do caminho que se escolhe. A palavra de Deus é muito clara. Delegado Rowe, caso esteja disposto a ouvir, posso citar algumas passagens de Deus Todo-Poderoso. O que o senhor acha? Vá em frente. Eu ouvirei o que tem a dizer. Deus Todo-Poderoso diz: quantas criaturas estão lá vivendo e se reproduzindo na vasta extensão do universo, seguindo a lei da vida, vezes sem conta, adaptando-se a uma regra constante. As que morrem levam consigo as histórias dos vivos, e as que estão vivas repetem a mesma história trágica dos que morreram. E assim a humanidade
não pode deixar de se perguntar por que vivemos e por que temos que morrer. Quem está no comando deste mundo? E quem foi que criou esta humanidade? A humanidade foi mesmo criada pela Mãe Natureza? A humanidade está mesmo no controle do próprio destino? Por milhares de anos, a humanidade tem feito essas perguntas dia após dia. E, infelizmente, quanto mais a humanidade se tornou obcecada com essas questões, mais desenvolveu uma sede pela ciência. A ciência oferece uma breve gratificação e um deleite temporário à carne. Mas está longe de ser suficiente para libertar a humanidade da solidão, do isolamento, do terror mal dissimulado e do desamparo de sua alma. A humanidade simplesmente usa o conhecimento científico que o olho nu consegue ver e o cérebro compreender para anestesiar o próprio coração. No entanto, tal conhecimento científico não pode impedir a humanidade de explorar os mistérios. A humanidade não sabe quem é o soberano de todas as coisas do universo. Muito menos conhece o início e o futuro da humanidade. A humanidade simplesmente vive forçosamente em meio a essa lei. Ninguém pode escapar dela. Ninguém pode mudá-la. Pois dentre todas as coisas e nos céus, há apenas um de eternidade a eternidade, que detém a soberania sobre tudo. Ele é o único que nunca foi contemplado pelo homem. O único a quem a humanidade nunca conheceu. Em cuja existência a humanidade nunca acreditou. O único que soprou o fôlego da vida nos ancestrais e deu vida à humanidade. Ele é o único que supre e nutre a humanidade para sua existência e que a guia até os dias de hoje. Mas ainda a humanidade depende dele para sua sobrevivência. Ele detém a soberania sobre todas as coisas e rege todos os seres vivos sobre o universo. Ele comanda as 4 estações. É ele quem faz acontecer o vento, a geada, a neve e a chuva. Ele dá a luz do sol para a humanidade. E ele traz o cair da noite. Foi ele quem estendeu céus e terra, abastecendo o homem com montanhas, lagos e rios, e todas as coisas vivas que há neles. Seu feito está por toda parte. Seu poder está por toda parte. Sua sabedoria está por toda parte. E sua autoridade está por toda parte. Todas essas leis e regras são a corporificação de seu feito. E cada uma delas revela sua sabedoria e autoridade. Quem pode se isentar de sua soberania? E quem pode se eximir de seus desígnios? Todas as coisas existem sob o seu olhar e, além disso, todas as coisas vivem sob a sua soberania. Seu feito e seu poder deixam a humanidade sem outra escolha senão reconhecer o fato de que ele existe mesmo. E detém a soberania sobre todas as coisas. Quem poderia ter dito tais palavras? São carregadas de autoridade. Delegado Ho. Espere. Alô? Continue. Deus Todo-Poderoso diz: tudo o que há neste mundo está mudando rapidamente com os pensamentos do Todo-Poderoso sob os seus olhos. Coisas que a humanidade nunca ouviu podem chegar abruptamente. E também o que a humanidade sempre possuiu pode desaparecer sem que se perceba. Ninguém pode desvendar por onde anda o Todo-Poderoso, muito menos sentir a transcendência e a grandeza do poder vital do Todo-Poderoso. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus, e toda a vida do homem é observada pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não, todas e cada uma das coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. É assim que Deus governa todas as coisas. Só Deus conhece o destino de um país ou de uma nação. E Deus sozinho controla o curso desta humanidade. Se a humanidade deseja ter um bom destino, se um país deseja ter um bom destino, o homem deve curvar-se diante de Deus em adoração, arrepender-se e confessar diante de Deus. Caso contrário, o destino e o futuro do homem acabarão inevitavelmente em catástrofe. Deus salva aqueles que o amam. Assim que retornarem para seu reino, os povos na terra enfrentarão fome e pestilência. E as 7 taças da ira de Deus, 7 pragas, que sucederão uma após a outra.
O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Há 2000 anos, quando o Senhor Jesus apareceu e fez sua obra, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 2000 anos se passaram, e agora é o término dos últimos dias. O Senhor Jesus voltou. Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Realizou a obra do julgamento dos últimos dias e aperfeiçoou um grupo de vitoriosos. A grande obra de Deus foi cumprida, e ele irá lançar a catástrofe para recompensar os bons e punir os maus. Somente aceitando a obra de Deus nos últimos dias e se purificando, é possível sobreviver à catástrofe. Hoje a obra de salvação de Deus Todo-Poderoso está quase concluída, e a catástrofe logo descerá. O Senhor Jesus disse: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Se nos prendermos ao prazer carnal, fama, fortuna e status, qual é o sentido da vida? Quando perdermos nossas vidas na catástrofe, tudo isso não terá sido em vão? O que os sábios escolheriam? Escolheriam a purificação e salvação pela obra de Deus? Ou a vida em pecado, que os levará à destruição? Suas palavras são muito sensatas. Contudo, não nos importamos com elas, seguimos não acreditando. Só acreditamos no que vemos. Com relação ao que acontecerá, não sabemos e não nos importamos. Porque hoje é o Partido Comunista que nos paga e nos promove. Enquanto o partido botar pão em nossa mesa, temos que obedecer, falar e trabalhar para ele. Se o partido é contra algo, nós somos contra também. É a nossa escolha e a realidade. Você entendeu? Lu, as palavras de Deus Todo-Poderoso que citou foram bem sensatas e profundas para mim. Foi a primeira vez que as ouvi. Mas eu sempre achei que a fé tem que obedecer à realidade e ao sistema nacional. O Partido Comunista está no poder na China. Ele não permite a existência de crentes. Não importa se é correto crer em Deus. Na China não funciona. Veja bem, agora você está aqui e é prisioneira. Deus a salvou? Sabe-se lá quanto tempo ficará presa? E se algum dia sairá viva? Para que se preocupar com fim e destino? Alguém já viu o inferno? Todos já viram pessoas vivas sofrerem, mas mortos em grilhões, não. Sob meu ponto de vista, se podemos ter, com poder, status e domínio sobre outros, a vida vale a pena. Inferno e céus, esta vida e a próxima, são conceitos irreais. Vagos, remotos e simplesmente inverossímeis. Aconselho-a a ser um pouco mais realista. Precisa entender que o Partido Comunista é ateísta. E começou na Revolução. O Partido Comunista é contrário a Deus e à sua palavra. A verdade que vocês aceitam e o caminho que percorrem são abominados pelo partido. Vocês todos são uma pedra no sapato do partido. E por isso, o partido irá reprimi-los, puni-los e destruí-los severamente. Na China, vocês têm que seguir a liderança do partido quando acreditam em Deus, aceitar a Frente Unida, juntar-se à Igreja das 3 autonomias e seguir o caminho do amor ao país e da religião. Fora isso, não é permitido. Está claro agora? Delegado Hu, diz que a crença em Deus tem que se basear na realidade e estar de acordo com o sistema. Mas esse é um argumento válido? Quando escolhemos o caminho correto da vida, devemos aceitá-lo independentemente dos contratempos e fracassos. É o único caminho para a verdade e uma vida com significado. Crer em Deus nos coloca no caminho correto da vida. Mas vocês querem que aceitemos a Frente Unida e a Igreja da Tríplice Autonomia. Por que querem isso? Você sabe
que a Igreja da Tríplice Aliança é totalmente controlada pelo governo comunista. Que seus pastores são definidos pelo governo. Que não é permitido ensinar a verdade na Bíblia, o caminho até a vida espiritual e as profecias do Apocalipse. Não se pode falar sobre amor e obediência a Deus. Só é permitido falar sobre ganhar dinheiro e glorificar a Deus desde que isso beneficie as pessoas. E obedecer aos que estão no poder. Isso é crer em Deus? A verdade pode ser recebida assim? Acreditamos nele para alcançarmos a verdade, eliminando nossa corrupção, tornando-nos pessoas com verdade e humanidade, para receber a salvação e ter bom destino. Se seguirmos a exigência do Partido Comunista de seguir o amor da tríplice autonomia pelo país e igreja, não poderemos receber a verdade e eliminar nossa corrupção. Como vamos receber a salvação de Deus, então? O partido quer controlar os crentes em Deus, para nos forçar a crermos segundo as exigências do partido. Isso é inaceitável. É interferência na liberdade religiosa, uma matança suave de almas. Halu, como pode falar dessa maneira? Nos importamos com o seu bem-estar. O que eu disse não é a verdade? O Partido Comunista é um regime satânico que não suporta Deus. O Partido Comunista condena o cristianismo como uma seita e classifica como publicações de seitas a Bíblia e os livros com a palavra de Deus. Muitas Bíblias vindas do exterior foram jogadas ao mar. Inúmeras Bíblias que estavam com cristãos foram confiscadas e destruídas. Não admite que seja verdade? Ninguém ousa negar que isso é fato. Os oficiais do partido até infiltraram pastores na comunidade religiosa e interferiram em questões da igreja. Isso é tão irracional. Os crentes em Deus só querem buscar a verdade, viver como um homem de verdade e ter uma vida com significado. Mas vocês não os deixam em paz. Causam problemas para os crentes e para toda a igreja. Espalham boatos, acusam falsamente e prendem crentes inocentes. E não param enquanto a igreja não for destruída. Vocês não acham que isso é falta de decência humana? Pelo visto, está cansada de viver! Já chega. Acha que quero perseguir os crentes em Deus? É a política do Partido Comunista. Documentos secretos do Comitê Central exigem que todas as esferas do governo façam isso. Não depende de mim. Sei que vocês, crentes em Deus, não se envolvem em política, nem cometem crimes. Mas a forma como creem e pregam a palavra de Deus Todo-Poderoso, assim como os testemunhos a Ele, tem muito impacto na China. Sua Igreja de Deus Todo-Poderoso converteu pessoas de diversas denominações e o número está aumentando. E assim, o partido tem que reprimi-los severamente. Veja bem, por que o partido não persegue a Igreja da Tríplice Autonomia? Porque é uma igreja obediente que segue as ordens do governo. Não é como a sua que prega o evangelho e dá testemunho dele. Por isso o partido faz vista grossa para a Igreja da Tríplice Autonomia. Você não sabia disso? Quando o partido quer reprimir vocês e prendê-los, por acaso faltam pretextos e motivos? Ele precisa inventar fatos e os condena por serem uma seita para justificar a perseguição. O partido tem mais voz do que vocês. Muitos ouvem o que o partido diz. É por isso que você tem que passar por essas dores e sofrimentos. O Partido Comunista monta casos falsos contra vocês. Os condena com a ajuda da mídia e paga para que meios de comunicação ocidentais ataquem sua igreja. Isso é um fato. Não adianta se indignar nem se opor. O partido tem que fazer isso para atingir o propósito de acabar com as igrejas. Quem lhe disse para desobedecer ao partido? É impossível crer em Deus e pregar
o Evangelho em um país liderado pelo partido. Quem insistir em pregar o Evangelho será eliminado. Sabe quantos cristãos sofreram na prisão e morreram por lá? Sabe quantos cristãos foram mortos e tiveram as famílias destruídas? Ninguém pode desafiar o partido. Se continuar acreditando em Deus e pregando o Evangelho, será presa e executada. Você entendeu isso com clareza? A sua igreja é uma dor de cabeça para a liderança central. O partido vê vocês como inimigos número 1. Ele vai lutar até que vocês sejam todos destruídos. Sabe quantas pessoas e dinheiro o partido mobilizou para reprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso? O investimento foi enorme. Não percebe o que está acontecendo? Vocês continuam pregando o Evangelho e a palavra de Deus Todo-Poderoso. É como apontar uma arma para sua cabeça. Será que você é idiota? É assim que devíamos tratar vocês. Se ao menos permanecessem em silêncio, não seriam incomodados. Para o Partido Comunista Chinês, os crentes são inimigos. O partido não vê a hora de matá-los. Acha mesmo que pode acabar com a obra de Deus pela salvação da humanidade? Quando o Senhor Jesus veio para redimir o homem, ele não foi crucificado pela comunidade religiosa, em conjunto com as autoridades? Eles acharam que tinham alcançado seus objetivos e que a obra redentora do Senhor Jesus havia falhado. Mas eles não esperavam que o Senhor Jesus dissesse na cruz: está consumado. A obra redentora de Deus foi realizada com a crucificação do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? A sabedoria de Deus foi exercida diante dos esquemas de Satanás. O evangelho redentor do Senhor Jesus foi pregado em toda parte. E é mais que fato. O governo comunista da China tem reprimido e perseguido a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Inclusive alardeou: as tropas ficam até a conclusão do banimento. Mas qual é o resultado? A Igreja de Deus Todo-Poderoso não foi banida e continua crescendo. Sabe por que isso acontece? É a autoridade de Deus, o poder de Deus. O que quer que Deus queira realizar não pode ser impedido por nenhuma nação ou força. Porque nós acreditamos firmemente em Deus, pregamos o Evangelho e damos testemunho dele. Você sabe por quê? Esta era está prestes a acabar. A calamidade está prestes a começar. Só os que aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso e receberam a purificação podem receber a salvação e escapar da catástrofe. Dessa forma, como não podemos pregar o Evangelho? Se não fizermos isso, muitos não se voltarão para Deus e morrerão na calamidade. Muitas almas vão para o inferno como castigo. Pelo bem dessas almas, podemos ficar à toa em casa por conforto carnal? Devíamos viver amedrontados pelas prisões e perseguição do governo? Se for assim, nossa consciência não ficará em paz. Muitos cristãos se arriscam em ir para a prisão e perder suas vidas para poderem pregar o Evangelho e darem testemunho de Deus. Que tipo de espírito é esse? Consegue compreender? Ainda assim, você trata as pessoas boas que creem em Deus como os mais procurados do país. Eu não consigo entender. De que isso vai servir? E como vai proporcionar estabilidade do poder do Estado? Ao longo da história, as nações e raças que freneticamente resistiram e se opuseram a Deus foram destruídas por ele. Isso é verdade. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: nenhum país ou poder consegue impedir o que Deus deseja alcançar. Aqueles que obstruem a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus, perturbam e prejudicam o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus.
O caráter justo de Deus É inofendível. Todos os que se opõem a Deus devem ser castigados por ele.